Durante 3 anos, todas as madrugadas, às 3 em ponto, meus olhos simplesmente abriam. Eu me revirava na cama, tomava remédio, orava palavras vazias. Mas o sono nunca vinha, até que uma noite, ouvi uma voz, nítida, grave. Ela dizia: eu te chamei pelo nome. Você me pertence. Meu nome é Abílio Ferreira, sul do Pindobaque, no sertão da Bahia. E o que vou te contar agora não é invenção, nem alucinação. É a história real de como o espiritualismo me afundou e como Deus me arrancou das trevas, me fazendo enxergar que a insônia era só o começo de algo muito maior. Você acredita que está tendo insônia? Cuidado! Talvez o que esteja te acordando nas madrugadas não seja ansiedade, estresse ou rotina. Desregulada menos pode ser um chamado do alto. Quando todos dormem, Deus desperta guerreiros. E Ele tem pressa, porque há batalhas sendo travadas que você nem imagina. Às 3 da manhã, enquanto a cidade silencia e as luzes se apagam, o mundo espiritual se movimenta. É nesse horário que muitos sentem opressão, peso no peito, calafrios, ou simplesmente não conseguem mais dormir. Não ignore esse toque. Pode ser o Espírito Santo dizendo: levanta-te, eu quero falar contigo. O que parece um incômodo natural pode ser o início de uma convocação divina, enquanto o inferno lança setas no escuro. Deus desperta os seus para guerrear. Cada lágrima derramada nessa hora tem um peso eterno. Cada clamor silencioso é um trovão no reino espiritual. Deus não desperta por acaso. Ele chama escolhidos. Então, antes de tomar outro remédio ou amaldiçoar suas madrugadas, dobre os joelhos, abra a Bíblia, ore com fé, porque o mundo dorme. O céu trava guerras por almas como a sua. E se você está sendo acordado, talvez seja porque há algo grande para acontecer. E começa com a sua oração. Se você já acordou de madrugada sem entender por quê, saiba, o céu pode estar tentando iniciar um diálogo que o barulho do dia não deixa acontecer. Muitos acham que é insônia, ansiedade ou apenas um pesadelo menos. Mas é na quietude da noite que o Espírito Santo encontra espaço para falar. E quando Deus chama, é porque algo precisa mudar. Não ignore esse toque divino. Talvez a sua dor, sua luta, ou aquele fardo invisível, estejam ligados a algo que só será revelado quando você se colocar de joelhos, às 3 da manhã. É nesse horário que os céus se abrem para os que têm ouvidos espirituais atentos. O mundo dorme, mas os céus não. Revelax. Libertações e respostas que só vêm quando você obedece o chamado da madrugada. Essa história que você está ouvindo pode muito bem ser a sua. Os detalhes podem ser diferentes, mas a guerra é a mesma menos, e o Deus que livrou a minha alma está pronto para alcançar a sua também. Acordar sem motivo pode ser o maior sinal de que você não. Este assassino pode ser o próprio Espírito te dizendo: filho, filha, és tu aqui. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, é porque o Espírito Santo já está se movendo aí dentro. Então fica comigo até o fim. Não sai desse vídeo antes de ouvir tudo. E aproveita agora para se inscrever aqui no canal Testemunho e Oração, porque aqui Deus fala menos até no silêncio mais profundo da madrugada. Eu cresci em um lar manso, mas muito confuso espiritualmente. Meu pai, agricultor, lia a Bíblia aos domingos, mas passava a sexta na casa da benzedeira. Mãe era mulher de oração, mas sempre mantinha um copo com água atrás da porta para espantar coisa ruim. Aos 10 anos, eu vi minha primeira sessão. Me levaram até aí o centro espírita porque eu estava tendo visões, mas eu não sabia dizer. Eram vultos, sombras, olhos que me observavam da porta do meu quarto. Naquela época, diziam que eu era médium. A verdade, eu era uma criança sendo oprimida. Salmo 34 diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Livrou de todas as suas angústias, mas eu não sabia clamar. E fui afundando. Com 15 anos, fui iniciado no espiritismo kardecista. Era um ambiente limpo, de silêncio, de palavras doces. Mas os ataques espirituais que eu tinha em casa eram tudo menos doces. Eu acordava com peso no peito, sons no telhado, sonhos com entidades me oferecendo coisas. Lembro que uma vez, às 3 da manhã, senti uma presença ao lado da minha cama que me gelou a alma. Era como se uma voz invisível, porém intensa, estivesse me chamando para algo maior do que eu podia entender. Meu coração disparou, e a sensação de medo, misturada com o chamado divino, tomou conta do meu ser. Aquela noite mudou tudo. Eu abri os olhos e no silêncio da casa, meus olhos se fixaram na cadeira de balanço da sala menos que começou a balançar sozinha. Devagar, como se tivesse vida própria. Para muitos, isso seria motivo de pânico,
Mas para mim, naquele tempo, era quase cotidiano. O sobrenatural havia invadido minha rotina. E eu já não sabia mais onde terminava a realidade e começava o espiritual. Com o tempo, aquilo se tornou normal. Aprendi a conviver com o inexplicável, com o medo velado, com o sussurro constante da escuridão ao redor. E foi nesse cenário que minha alma começou a se perder cada vez mais. Até que a graça de Deus tocou meu coração para uma transformação radical. Esse momento na madrugada foi só o começo de uma jornada de libertação. Hoje, olhando para trás, entendo que essas manifestações eram avisos, um alerta de que eu estava em guerra espiritual. Que a cadeira que balançava não era apenas madeira, menos era um símbolo do mundo invisível que tentava me prender. E eu quero que você saiba, se isso acontece com você, Deus está te chamando para sair das trevas. No centro, me ensinaram a não temer, a dialogar com os espíritos, a oferecer luz a eles. Mas dentro de mim, uma voz me incomodava. Isso não é luz verdadeira. Aos 19, mergulhei fundo. Laia Obras, o dia inteiro, ajudava em passes, em orientações. Mas cada vez que eu orava o Salmo 91, algo queimava dentro de mim. Eu lia: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu tremia, porque me sentia atingido todo dia. Passei a evitar a Bíblia, mas ela sempre me encontrava. Um amigo evangélico me deu uma Bíblia velha. Abri eu Acosso e li Salmo 13, 9 e 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu chorei. Por quê? E eu não sabia. Era como se Deus me puxasse aos poucos, mas eu resistia. Comecei a sentir um incômodo físico durante os passes. Meus braços doíam. Tive vômitos sem explicação. Sonhava com salmos que nunca li. Um deles era o Salmo 40. 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Se você também foi envolvido por essas práticas, ou conhece alguém preso nesse mundo, escreva aqui nos comentários. Senhor, tira meus pés do tremedal de lama. Sua participação aqui não é à toa. Deus está te chamando. E esse canal Testemunho e Oração é o lugar certo para quem está buscando resposta nas madrugadas. Eu cresci em um lar manso, mas muito confuso espiritualmente. Meu pai, agricultor, lia a Bíblia aos domingos, mas passava a sexta na casa da benzedeira. Minha mãe era mulher de oração, mas sempre mantinha um copo com água atrás da porta para espantar a coisa ruim. Aos 10 anos, eu vi minha primeira sessão. Me levaram até aí o centro espírita porque eu estava tendo visões, mas eu não sabia dizer. Eram vultos, sombras, olhos que me observavam da porta do meu quarto. Naquela época, diziam que eu era médium. A verdade, eu era uma criança sendo oprimida. Salmo 34 diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Livrou-o de todas as suas angústias, mas eu não sabia clamar. E fui afundando. Com 15 anos, fui iniciado no espiritismo kardecista. Era um ambiente limpo, de silêncio, de palavras doces. Mas os ataques espirituais que eu tinha em casa eram tudo menos doces. Eu acordava com peso no peito, sons no telhado, sonhos com entidades me oferecendo coisas. Lembro que uma vez, às 3 da manhã, senti uma presença ao lado da minha cama. Era como se algo me chamasse. Eu abri os olhos e vi a cadeira de balanço da sala, balançando sozinha. Era comum para mim. Se tornou normal. No centro, me ensinaram a não temer, a dialogar com os espíritos, a oferecer luz a eles. Mas dentro de mim, uma voz me incomodava. Isso não é luz verdadeira. Aos 19, mergulhei fundo. Lia obras espíritas o dia inteiro. Ajudava em passes, em orientações. Mas, cada vez que eu orava o Salmo 91, algo queimava dentro de mim. Eu lia: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque me sentia atingido todo dia. Passei a evitar a Bíblia, sentindo um peso estranho sempre que tentava me aproximar dela. Era como se o livro sagrado me confrontasse com verdades que eu ainda não estava preparado para encarar. Me fechava, achando que ela não tinha mais nada a ver comigo. Mas, por mais que eu me afastasse, a palavra nunca me abandonava. Um amigo evangélico, movido pelo Espírito, me entregou uma Bíblia velha, gasta pelo uso e cheia de anotações. Nas Morgans, parecia um presente simples, mas para mim foi como uma semente plantada no deserto da minha alma. Quando abri aquele livro, deixei que meus olhos percorressem as letras como quem procura uma luz na escuridão.
Ao acaso, meus olhos pararam no Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As palavras pareceram saltar da página para o meu coração. Não consegui conter as lágrimas que começaram a rolar silenciosamente. Era um choro confuso, cheio de perguntas e esperança ao mesmo tempo. Por que eu chorava? Eu não sabia explicar. Era como se Deus estivesse me puxando, lentamente, com mãos delicadas, para fora do abismo em que eu me afundava. Mas eu resistia, com medo de perder o pouco que tinha, de mudar o que parecia fixo na minha vida. Hoje entendo que aquela lágrima foi o primeiro passo para minha libertação. Comecei a sentir um incômodo físico durante os passes. Meus braços doíam. Tive vômitos sem explicação. Sonhava com salmos que nunca li. Um deles era o Salmo 42. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Se você também foi envolvido por essas práticas, ou conhece alguém preso nesse mundo, escreva aqui nos comentários. Senhor, tira meus pés do tremedal de lama. Sua participação aqui não é à toa. Deus está te chamando. E esse canal, Testemunho e Oração, é o lugar certo para quem está buscando resposta nas madrugadas. As noites se tornaram cada vez mais insuportáveis. O que antes era apenas insônia virou pavor. Eu não dormia mais. Eu lutava. Era como se algo invisível me observasse, me perseguisse, se alimentasse do meu medo. Havia noites em que eu sentia que minha alma estava sendo puxada para fora do corpo. E foi numa dessas noites que minha libertação começou. Uma guerra se iniciou no mundo invisível. E eu fui o campo de batalha. Me levantei às 3 da manhã, completamente tomado por uma sensação de morte. Me ajoelhei na sala e clamei com tudo que havia em mim. Senhor, se é o Senhor que está me chamando, então entra agora, me tira desse inferno. Naquele exato momento, ouvi 3 batidas fortes na porta do quarto, tão firmes que fizeram meu corpo inteiro estremecer. Meu coração disparou e um frio percorreu minha espinha. Era como se aquela porta não fosse apenas madeira, mas uma barreira entre o mundo natural e algo sobrenatural que estava para acontecer. Eu sabia que algo havia mudado. Com passos hesitantes, me aproximei da porta, cada batida ecoando no silêncio da madrugada. Abri lentamente, esperando encontrar alguém, um amigo, um vizinho, qualquer pessoa, mas não havia ninguém do lado de fora. Apenas o vento forte soprava, fazendo as folhas dançarem lá fora e empurrando a porta suavemente, como se fosse um convite. Apesar do vazio que encontrei, algo dentro de mim despertou uma certeza inabalável. Uma voz interior falou com clareza. Hoje começa a sua libertação. Não era um pensamento comum, era uma palavra de vida, um chamado direto do céu para minha alma, que tanto sofria. Ali, naquele instante, minha caminhada de fé tomou um novo rumo. Aquele momento marcou o início de uma batalha espiritual, que eu ainda não entendia completamente, mas que Deus já havia vencido. Foi o ponto de virada, onde as trevas começaram a recuar, e a luz de Cristo começou a penetrar meu coração. E eu quero que você saiba, quando Deus bate à sua porta, Ele quer entrar e libertar você também. Voltei para dentro, pague aquilo. Bíblia Velha. E ela se abriu no Salmo 40. Li em voz alta, chorando. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu não sabia que aquela seria minha noite de livramento. Naquela mesma madrugada, tive uma visão. Estava em um lugar escuro, úmido, com paredes cheias de nomes. Vi o meu escrito. No alto, Abílio Ferreira. Ao lado, havia correntes, mas uma mão brilhante surgiu e começou a apagá-lo. Quando acordei, minha roupa estava molhada de suor, e o ambiente tinha cheiro de incenso queimado. Menos mais eu sabia. Algo havia sido quebrado. Nos dias seguintes, os ataques aumentaram. Comecei a ver sombras. Ouvia vozes zombando de mim. Apparition, marcas roxas no meu corpo. Minha mãe achava que era estresse, mas eu sabia. Era o mundo espiritual reagindo à minha escolha de sair da escuridão. Procurei ajuda em uma igreja evangélica da cidade. Era uma congregação simples, com bancos de madeira e irmãos que oravam com fervor. Ali encontrei acolhimento, direção e, principalmente, batalha espiritual. O pastor me explicou que o que eu vivia era opressão maligna por legalidades espirituais do passado. Fiz uma campanha de libertação. J. e J. Uaver. Às segundas e quintas. Lia Salmo 91. Todos os dias em voz alta. Às 3 da manhã. Mesmo com medo,
me ajoelhava e orava. A guerra foi intensa, mas cada oração era como uma espada. Eu sentia o mundo invisível sendo abalado. Uma noite, durante uma vigília, uma irmã teve uma revelação. Ela disse: Deus te acordava na madrugada, porque queria que você visse o que estava te cercando. Ela citou o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acompassei ao redor dos que o temem e os livra. Aquilo me quebrou naquela madrugada. O Espírito Santo falou comigo de forma audível. Eu te guardei, mesmo quando você me rejeitava. Agora, me entrega tudo. Eu entreguei, queimei os livros do centro. Joguei fora objetos que tinham sido consagrados. Derramei azeite nos umbrais das portas. Ungi cada canto da casa. E cada vez que orava, o ambiente mudava. As vozes cessaram. Oh, sono volto. E o peso saiu do meu peito. O inimigo tentou uma última investida, tentando me prender em um lugar onde eu não pudesse mais lutar. Um lugar de morte e desespero. Numa noite, tive um sonho aterrorizante. Eu estava sendo enterrado vivo, sufocado pela terra e pela escuridão. O medo tomou conta do meu ser, e parecia que não havia saída. Era o peso do inimigo tentando selar meu destino. Mas naquele sonho, sombrio, quando pensei que tudo estava perdido, uma mão firme e poderosa apareceu, me puxando para fora do túmulo invisível. Essa mão não era humana, era a mão de Jesus, meu Salvador, que não permite que nenhum filho seu pereça. Senti um alívio profundo, uma força sobrenatural que me trouxe de volta à vida. Acordei no meio da noite gritando, como se meu corpo quisesse expulsar aquela prisão espiritual. Naquela manhã, ainda tremendo, compartilhei meu sonho com um pastor da igreja. Ele olhou para mim com os olhos cheios de fé e disse: Você ressuscitou em Cristo. A sua morte espiritual terminou. Juntos, lemos o Salmo 118, versículo 21, que declara: Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Era a confirmação de que Deus estava me trazendo para a luz. Desde então, entendi que a batalha pode ser dura, mas a vitória já foi conquistada no altar. Jesus me resgatou da morte, do medo, do inferno e me deu uma nova vida. E eu quero que você saiba que essa mesma mão está estendida para te libertar hoje. Basta você estender a sua para Ele. Foi quando entendi. Eu não era um ex-espírita. Eu era um novo homem. Não era só libertação. Era um novo nascimento. Deus não queria apenas me tirar da escuridão. Ele queria me transformar em uma tocha viva para resgatar outros. Se essa guerra parece sua, saiba, há esperança. Deus também quer te puxar para fora da cova. Escreve nos comentários: Senhor, me ressuscita. E se essa história tem falado com você, deixe seu like. No canal Testemunho e Oração, cada vídeo é uma convocação para o campo de batalha menos. Mas a vitória já foi selada no Calvário, quando o Senhor me libertou daquela prisão espiritual. Eu percebi que o processo não terminava com um alívio. A libertação verdadeira é um chamado para um novo estilo de vida. Deus não quer apenas tirar o cativo da prisão. Ele quer transformar o ex-cativo em soldado do seu exército. E nesse novo tempo, Deus me ensinou 3 chaves de guerra espiritual, que mudaram tudo. Se você quer manter sua casa limpa, sua mente liberta e sua vida no centro da vontade de Deus, escuta isso com atenção. Primeira chave: faça uma limpeza espiritual na sua casa. A palavra diz em Deuteronômio 7:26. Não introduzirás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Totalmente a detestarás, e totalmente a abominarás, pois é anatemal. Sabe o que isso significa? Que um simples objeto pode ser uma legalidade para o inimigo agir dentro da sua casa. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha quadros, livros, imagens decorativas que carregavam consagrações feitas em rituais, e o Espírito Santo me incomodava cada vez que eu passava por eles. Você precisa fazer o que eu fiz. Um jejum de limpeza, não apenas do corpo, mas da alma. Um jejum que vai além da abstinência de alimento. Um jejum que corta as amarras do inimigo sobre a sua vida. Quando você se entrega a Deus nesse propósito, Ele começa a revelar o que precisa ser removido para que a sua liberdade possa reinar plenamente em seu lar e em seu coração. Passe por cada cômodo da sua casa com uma folha de papel na mão, aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Anote tudo o que Ele te mostrar, mesmo que pareça pequeno ou sem sentido para sua mente natural. Muitas vezes, o que parece insignificante para o mundo é exatamente o que prende correntes invisíveis na sua vida espiritual. Não hesite. Faça com fé.
Se o Espírito te mandar, joga fora, não racionalize. Não é momento para dúvidas ou questionamentos humanos. O que importa não é o valor material ou sentimental, mas a sua liberdade espiritual. Cada objeto pode ser um elo da prisão que o inimigo usa para te manter preso. O Senhor quer que você seja livre para servir, orar e viver em plenitude. Essa atitude de obediência é o primeiro passo para a vitória que Deus já garantiu para você. A palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Portanto, entregue-se, ouça e haja. A sua libertação começa quando você abre mão do que te prende, para abraçar o que Deus preparou. Depois, com óleo consagrado, unge portas, janelas, camas, travesseiros. Ore o Salmo 91 em cada ambiente. Declare: esta casa pertence ao Senhor. Aqui não há espaço para nenhum espírito imundo. Todo espírito estranho bate em retirada agora, em nome de Jesus. Segunda Chave, Yeneciteitua, o altar da madrugada. O Espírito Santo me mostrou que a madrugada é a hora da vigília dos guerreiros. Não é para todo mundo. É para aqueles que foram despertados para vigiar. Se você está entre os que acordam, atrás da manhã, isso é uma convocação. Salmo 119:62 diz: à meia-noite me levantarei para te louvar, por causa dos teus justos juízos. Macio te digo às 3 da manhã. Enquanto o mundo dorme, o inferno trabalha menos, e o céu procura alguém que esteja de pé. O que eu faço na madrugada? Louvor, salmos, intercessão, repreensão, profecia. Eu começo com louvor suave. Coloco um fundo instrumental de guerra espiritual. Leio o Salmo 34 e o Salmo 7. Depois, oro em voz alta por minha casa, pela minha família, pelos irmãos do canal e por aqueles que estão perdidos como eu estive. Na madrugada, oro como soldado na linha de frente, sem dar espaço para dúvida. O Meadow. Cada oração é uma batalha travada contra as forças das trevas que querem roubar a paz do meu lar e o destino da minha família. Não há piedade para o inimigo quando estou de joelhos, clamando com autoridade no nome de Jesus, o maior general do céu, sem pena do inimigo. Eu declaro guerra espiritual, sabendo que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Palavras são lâminas espirituais, cortando toda armadilha, toda cilada que o adversário tenta armar contra mim e os meus. Eu não recuo, não me calo, porque sei que a batalha é real, mas o meu Deus é maior e nunca me abandonará. Sem medo das retaliações, eu me aproximo do trono da graça para pedir misericórdia e força. Clamo com fé no sangue de Jesus, que tem poder para purificar, proteger e destruir todo o mal. Esse sangue que foi derramado na cruz é o escudo que me guarda e a espada que quebra as correntes espirituais que tentam me prender. Maio, agora, invisível. Declaro a palavra do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Essa é a promessa que me sustenta, a garantia da vitória, o decreto divino que ressoa nos céus e na terra. E você também pode declarar isso agora, com fé e autoridade. Você precisa entender: madrugadas não são para murmurar, são para guerrear. Terceira chave: submeta-se a Deus. Todos os dias libertação exige manutenção. Você pode ser liberto hoje e amanhã se perder de novo. Por isso, o segredo está em submissão. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de resistir ao diabo, você precisa se sujeitar a Deus. Isso quer dizer obediência, arrependimento diário, renúncia verdadeira, comunhão com o corpo de Cristo, vida no altar. Todos os dias, ao acordar, antes de olhar o celular, diga: Senhor, hoje eu sou teu servo. Conduz meus passos, que eu não abra brechas, que eu ande debaixo da tua cobertura. É assim que se vive em guerra, e ainda em paz. Porque quem anda com Deus tem paz em meio à guerra. Agora eu quero orar com você, mas não é uma oração comum, tranquila ou de rotina menos. É um clamor de guerra espiritual. É um chamado para unir forças com o céu e enfrentar as trevas que tentam dominar a nossa vida. Prepare seu coração, porque essa oração vai mexer com o invisível e abrir portas que estavam fechadas. Se puder, se ajoelhe aí onde você está, mesmo que seja no silêncio do seu quarto ou no canto da sua casa. Se não for possível, coloque a mão no coração
e sinta a presença do Espírito Santo invadindo cada parte do seu ser. Feche os olhos e se entregue. Estamos entrando juntos numa batalha que já está vencida, mas que precisa ser declarada. Pai Lanasa Fei, vamos clamar com voz alta ou com um coração em silêncio. O que importa é a entrega total, a sinceridade diante de Deus que vê o que está oculto. Que essa oração seja o fogo que purifica, a espada que corta correntes e o escudo que nos protege das investidas do inimigo. Estamos firmes na guerra espiritual, com o sangue de Jesus cobrindo cada um de nós. Levante sua voz agora, declare com fé e determinação que as forças do mal não têm poder sobre você, que o nome de Jesus seja exaltado, que as correntes sejam quebradas e que a libertação aconteça neste momento. E lembre-se, quando oramos juntos, somos mais fortes. Deus está conosco e a vitória é certa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai de luzes, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro agora em oração, vestindo toda a armadura espiritual, com o escudo da fé em punho, a espada da palavra afiada, o capacete da salvação em minha mente, o cinturão da verdade apertado, os pés calçados com o evangelho da paz, e o coração inflamado pelo fogo do teu Espírito. Senhor, eu oro agora por essa vida que está conectada nesta oração. Tu a conheces bem. Tu sabes das dores das noites em claro, do peso no peito, do choro escondido. Tu sabes quantas vezes essa pessoa acordou de madrugada sem entender o motivo, achando que era só ansiedade, insônia, mas era o Senhor chamando. Espírito Santo, revela agora que toda venda caia dos olhos, que ela veja o teu agir, que entenda que está vivendo um tempo de convocação para o campo de batalha, que essa madrugada não seja em vão, que esse vídeo seja um marco de antes e depois na vida dela. Em nome de Jesus, eu ordeno agora toda opressão espiritual, toda amarra, toda obra de feitiçaria, toda seta enviada contra esta casa, contra esta mente, contra esta família, caia por terra agora. Eu clamo o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, cheio de poder e autoridade, capaz de purificar toda sujeira espiritual que tenta nos prender. É o sangue que lava a alma, que renova o espírito e traz cura para as feridas mais profundas que o inimigo tenta infligir. Nenhuma sombra pode resistir a esse sangue santo. Sangue que cobre e protege, formando um escudo invisível ao redor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Sob essa cobertura, nenhum mal pode se aproximar. Nenhuma seta do inimigo pode alcançar nosso coração, porque estamos selados pelo sangue do Cordeiro. É uma proteção divina que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades mais violentas. Sangue que limpa, que apaga todos os pecados, as marcas do passado, os erros que trazem culpa e vergonha. Esse sangue poderoso desfaz toda a amarração feita nas trevas, toda a maldição lançada para nos derrubar. É o sangue que quebra pactos, contratos e acordos malignos que tentam prender nossa alma, libertando-nos para a verdadeira vida em Cristo. Sangue que desfaz consagrações feitas ao inimigo, que silencia as vozes que vêm do inferno para nos acusar e intimidar. É o sangue que rompe cadeias espirituais, que abre portas para a bênção, a paz e a vitória. Eu clamo esse sangue agora sobre você, sua casa e sua família. Declare junto comigo e sinta a libertação que só Jesus pode dar. Toda voz maligna que sussurra na mente dessa pessoa dizendo: você não vai conseguir, Deus te abandonou, você vai enlouquecer. Eu calo agora, em nome de Jesus. Cala-te. Vá embora. Espírito de loucura, espírito de medo, espírito de confusão, espírito de suicídio, espírito de vício, espírito de enfermidade, espírito de rebeldia. Eu declaro agora cura no corpo, cura na alma, cura no espírito. Onde havia doença, haja saúde. Onde havia tormento, haja paz. Onde havia maldição, haja bênção. Onde havia silêncio, haja revelação. Senhor, levanta essa mulher como intercessora. Levanta esse homem como sacerdote da casa. Levanta essa jovem como profeta das nações. Levanta esse filho como vaso teu. Acende de novo a chama. Reset o altar. Que a casa dessa pessoa se torne território santo. Pai, visita o quarto agora. Que ela sinta o teu vento. Que ela ouça o teu sussurro. Que ela veja a tua luz. Que ela caia de joelhos diante da tua presença.
não por medo, mas por quebrantamento. Porque tu és bom, Senhor, tu és amor, tu és fiel. Te agradeço, Senhor, porque sei que já começou algo novo, porque sei que essa pessoa será testemunho vivo, porque sei que ela vai voltar aqui para contar o milagre, a cura, a resposta. Como diz o Salmo 11, 8 e 21, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Obrigada, Senhor. Te entrego toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, o rei que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Se você orou até aqui, escreve nos comentários: Senhor, eu ouvi o teu chamado. Compartilhe agora esse vídeo com 3 pessoas. Não guarda isso só para você. Tem alguém precisando dessa palavra, dessa guerra, dessa libertação. E se você ainda não faz parte do canal Testemunho e Oração, se inscreva agora. Aqui, Agueira e Real. Mas a vitória já é tua, em nome de Jesus. Glória a Deus por sua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem te alcançou porque o Espírito Santo te chama para um novo tempo. Você ouviu esse testemunho, sentiu a presença de Deus e sabe que Ele ainda fala, até mesmo nas madrugadas silenciosas. Eu quero te agradecer do fundo do coração por estar conosco nesse mover. Cada visualização, cada comentário, cada oração feita aqui fortalece essa corrente de fé, de clamor e de guerra espiritual. O canal Testemunho e Oração não é só um canal, é um campo de batalha onde guerreiros espirituais se levantam. Se essa palavra tocou seu coração, se inscreva agora no canal. Aqui, você vai encontrar testemunhos fortes, orações poderosas e revelações que despertam e transformam vidas. E não guarde isso só para você. Compartilha com 3 pessoas que estão passando por lutas espirituais. Deixe nos comentários: Senhor, desperta minha casa para a tua presença. Isso nos ajuda a interceder por você e por sua família. Porque aqui, a oração é arma, o testemunho é espada, e a madrugada é território de guerra. Testemunho e oração, onde o céu responde e o inferno treme. Te esperamos no próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente. QJS Knows. Abençoe poderosamente e grandemente. Um beijo em seu coração. Até o próximo testemunho. Amém. Amém e amém.